Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Simone. Hoje eu vim aqui trazer uma leitura temporal, geral, intuitiva, não vai ressoar com todos, tá? Aquilo que não ressoar com vocês, vocês jogam pro universo. Hoje eu tô vindo aqui fazer uma leitura para o signo de Leão, tá? Vou começar aqui com baralho cigano, tá? E vamos ver aí, né, o que nós temos para essa energia aí dos leoninos. Então, espiritualidade, o que nós temos para esse grupo aí de leoninos. Espiritualidade. Opa, essa é uma cartinha aqui, a carta do urso. Mais uma. A carta do caixão. Mais uma. Mais uma. Espiritualidade, mais uma cartinha. Para esse grupo aí de leoninos. A carta da cruz. Fundo do deck, a carta da foice. Eu acho aqui, tá, pela minha intuição, que a carta do urso, tá, me remete muito a uma pessoa que muito controladora, tá? Pode ser você ou alguém que você tá lidando, tá? Aí você vê aí se tá ressoando contigo. Aqui é uma pessoa que é extremamente controladora, tá? A carta do urso é uma pessoa que ela gosta muito de controlar, né, tudo à sua volta. Então, ela não saiu um lado negativo aqui, tá? Mas saiu que é uma pessoa, tá? Pode ser você, alguém que você tá lidando, que gosta de controlar tudo à sua volta, né? E uma coisa que eu falo, né, que eu aprendi dentro do meu conhecimento, que a gente não tem como controlar as pessoas, as coisas, né? A gente só consegue controlar a gente mesmo, né? E isso até certo ponto, né? Você pode controlar uma mudança dentro de você, né? Uma mudança negativa dentro de você, você querer mudar. Você pode mudar, você querer fazer uma dieta ou você querer fazer um estudo. Você pode colocar disciplina na sua vida. Mas tem coisas que a gente não controla, né? Tipo, a gente não controla, por exemplo, a gente sair pra rua, né, e achar que não possa acontecer alguma coisa com a gente, por exemplo, né? Porque pode acontecer, né? Aquela pessoa que às vezes levou uma bala perdida, ela não imaginou que ela ia levar uma bala perdida, né? Ela não controlou aquilo, né? Então a gente controla as coisas até certo ponto, né? Mas aqui no caso, né, o urso, o controlador, é aquela pessoa que quer controlar tudo à sua volta, né? Então, quando a pessoa ela tem essas características de querer controlar tudo à sua volta, ela sofre muito, porque a gente não consegue controlar o outro, né? A gente não consegue.
a gente consegue fazer pela gente as nossas mudanças, né? Mas no outro a gente não consegue controlar, né? E quando a gente quer controlar o outro, a nossa vida, né? Aqui é a carta da vitória, né? Eu vou falar dos dois contextos aqui, mas ela significa uma cruz, né? E a cruz é pesada, né? E quando você tenta ficar controlando o incontrolável, a vida fica muito mais pesada, muito mais difícil, né? Então, o outro, né? A gente tem que soltar, a gente tem que entregar na mão de Deus, né? Porque o outro tem as suas escolhas também, né? O outro tem o seu livre-arbítrio, né? Para fazer as escolhas que ele quer para a vida dele, né? Então, às vezes a gente não percebe, né? Mas nós, seres humanos, né? A gente tem a tendência a querer controlar, né? Às vezes até uma mãe que quer controlar um filho, né? Que ela não quer que aconteça o pior com o filho, e ali fica naquele controle, né? É muito penoso para ela também, né? Porque tudo bem, quando se é criança, né? A gente tem que ensinar para os nossos filhos, né? Dar limites, né? A gente tem que usar de controle, né? Mas quando se é adulto, né? O filho já chegou a uma certa idade que não tem como você controlar, né? Então, o que a gente pode fazer é tentar, né? Conversar, tal. Isso se a pessoa estiver aberta para aquilo também, né? Se a pessoa realmente quiser escutar, né? Mas a carta do urso aqui mostra a pessoa querendo controlar o incontrolável, né? Porque a gente não tem controle sobre o outro, né? A gente não tem controle sobre o nosso futuro, entendeu? A gente pode tentar, por exemplo, o passado, a gente tem que fechar também, né? Esquecer o passado, que é a carta do caixão aqui é um fim de um ciclo, né? Então aqui, eu acredito nesse jogo aqui, que é um fim de um ciclo penoso, tá? É você tirando a carta da foice, ela fala de colheita, tá? Eu acredito que você vai colher, sim, uma vitória aí, tá? Você tem uma vitória aí, com certeza, com essa carta da cruz aqui, que é a carta de vitória. A carta da foice, ela tá abrindo pelos dois lados aqui. A foice, ela fala de uma colheita, né? Então, eu acredito que é você tendo a vitória, tá? Você colhendo uma coisa que você quer muito, né? Você colhendo, tá? O que você tá querendo, né? O que você tá querendo realizar. Então, é a colheita, tá? A carta da vitória com a foice, com certeza, é a colheita. A carta do caixão é você deixando algo penoso para trás, né? A carta da cruz também, a cruz ela pesa, né? Então é você deixando de repente um sentimento ruim, uma coisa, algum sentimento do passado ruim, né? Porque a gente pensa que não, né? Mas a gente pensa em coisas passadas o tempo todo. Não digo só de infância, não, tá? O passado pode ser 1 minuto atrás, né? Às vezes você falou alguma coisa, né? Ou alguém falou alguma coisa, você já está pensando lá no passado, né? Então a gente pensa no passado o tempo todo. E essa carta aqui do caixão é você enterrando alguma coisa negativa na sua vida, tá? Você retirando algum sentimento, alguma mágoa, pode ser, tá? É um fim de alguma coisa penosa, né? Mas prestar muita atenção, porque
aqui, a carta do urso é alguém, né, que às vezes controla tanto que às vezes até sufoca, né? Então, e pode ser também o controle pode ser uma, uma cobrança também interna, né? Você se cobrar muito, né? Você tá usando de força também, né? Mas é muito aqui com o outro, né? A carta do urso é aquela pessoa que gosta de controlar, né, aquilo que não se tem controle, né? Então, é para pensar, né? Mas eu acredito aqui, né, que você vai ter uma colheita muito boa, porque a carta da foice é uma colheita, tá? E a carta da cruz é a vitória, né, sobre essa colheita, com certeza, tá? E você enterrando alguma coisa negativa aí, tá? Alguma coisa bem negativa que você tá cortando da sua vida, né? Pode ser um pensamento ruim, um sentimento ruim, ou alguém realmente que você percebeu, alguém, né, que pode ter até essa energia do urso aqui, né? E você quer, tipo assim, eliminar, né, da sua vida, mas é um novo ciclo mesmo, né? É algo deixando para trás, algo ruim, tá? Mesmo que seja dolorido, né? É algo assim que você fala, eu não quero mais ficar, por exemplo, sentindo essa dor, né? Eu vou transformar essa dor, né, na minha vitória, né? Então, é mais ou menos isso aqui, tá? Mas você vai ter uma vitória aí bem grande, tá? Porque a carta da cruz é vitória. E de alguma coisa penosa também, tá? Porque a carta da cruz, ela pesa também, né? É aquela pessoa que carrega uma cruz, né? Então, com essa carta do caixão aqui, você deixando alguma coisa para trás, tá? Um sentimento, ou pode ser um sentimento, né? Uma energia, alguma coisa que você tá enterrando. Você fala, não quero mais ficar mexendo nisso, porque vai me machucar, vai me magoar, entendeu? Porque é exatamente isso, tá? Esse jogo aqui tá bem explicadinho mesmo, tá? Com certeza é isso, tá? E entenda que não se tem controle sobre nada, a não ser sobre você e até certo ponto, né? Porque, por exemplo, às vezes uma doença a gente não tem controle, né? A gente não sabe que a doença às vezes está ali, né? A gente não tem controle sobre a natureza, né? O que pode acontecer, entendeu? A gente não tem controle sobre o outro, né? O que o presidente vai fazer, o que o outro vai fazer, né? E a gente não tem controle sobre muitas coisas, né? A gente só tem controle daquilo do agora, né? Do agora, né? O passado a gente não controla mais, já passou, não tem como. Por isso que tem que esquecer as coisas penosas, né? O passado não tem como controlar. O futuro, né? A gente pode desejar um futuro, né? Mas se a gente não fizer dar passos hoje, né, para esse futuro ser da maneira que a gente quer, né, fica meio difícil, né? Então, realmente viver o agora, tá?
É viver o agora. É realmente botar foco no agora e, sim, se planejar assim, né? Se dar o melhor pro futuro, mas não com ansiedade, né? Mesmo com equilíbrio, né? É isso. Deixa eu ver aqui a segunda tiragem aqui, né? A carta, um baralho de Exu, tá? Vou usar agora o baralho de Exu. Exu, o que você tem para esse consulente aqui dos leoninos, né? Esse grupo de leoninos aqui. Pode ser um ou mais, né? Vê aí o que ressoa para você, né? Se tocou no teu coração. Se você, na tua intuição, você achou que é para você. Esse jogo pode estar espelhado também, tá? Pode ser uma pessoa que você lida, que é uma pessoa muito, com uma energia muito pesada. E você fechando o ciclo, tipo assim, cortando. Com essa carta da foice aí, você cortando uma pessoa, de repente, com uma energia pesada também, tá? Tem essa energia aqui também, tá? Você cortando, deixando a pessoa lá no passado e falando, não, chega, eu vou cortar porque a energia dessa pessoa tá me fazendo mal. Mais uma, a carta dos embaraços, né? A carta do casamento, que saiu primeiro. A carta de separação e rompimento. Mais uma. Mais uma. Nossa, tá ruim de sair aqui. Tô quase escolhendo uma aqui aleatória. Tá ruim de sair. Vamos lá, mais uma. Vou passar aqui. Carta de vícios. Aqui tá falando aqui de uma separação, um rompimento que teve. Carta dos embaraços e dificuldade. Aqui você pode ter passado, tá? Por um relacionamento que como é que eu vou dizer? Alguém, né? Já que foi uma separação, um rompimento. Você pode ter vivido, né, com alguém, ter tido um relacionamento
aonde te trouxe muita dificuldade, né? E alguns relacionamentos até no seu passado, né? Porque o que acontece? Aqui falou de passado, né? A carta da noiva, né? Significa alguém que você se relacionou, tá? Eu acredito aqui que seja uma coisa do passado, porque saiu a carta da separação e a carta da noiva, né? Então, esse jogo aqui tá falando de um passado, tá? Que tá se refletindo no seu momento atual, tá? E se você não vigiar, você vai levar isso para os próximos relacionamentos, né? Como falou de separação e rompimento, é alguém que você deixou no passado, né? Você rompeu com essa pessoa, tá? E te trouxe muito embaraço para sua vida, né? Você não ficou bem, né? Nessa relação, nesse término, te trouxe muitos embaraços dentro de você, né? Muita tristeza, né? De você ter se iludido, né? Porque a carta da lua, essa carta aqui, ela fala de melancolia, depressão e lágrima, mas é a carta da lua, né? Então, alguma coisa no passado também, né? Quando fala separação, passado, pode falar de vários relacionamentos, tá? Então, mas como saiu a carta da noiva aqui, né? Aqui pode ser um relacionamento que você teve no passado com alguém, né? Que não seja um relacionamento conjugal, né? Mas que você pode ter tido decepções com essa pessoa, onde você ficou muito magoado, né? E o que acontece? Você se iludiu, né, com a pessoa talvez tenha mostrado para você uma coisa, mas depois você viu que era outra, né? Porque a carta da lua fala de ilusão, né? E ela também, ela mostra as suas ilusões dentro de você, entendeu? O que você precisa trabalhar dentro de você, né? Para não repetir, né, essa mesma história, né? Porque aqui fala de um passado, tá? Embaraço e dificuldade. Vícios. Os vícios e teimosia é você teimar, de repente, teimar em agir da mesma maneira, né? E às vezes você fica se iludindo por dentro, revivendo, né, coisas do passado que já não existem mais, né? Então, assim, o que acontece? Às vezes você pode ter tido uma decepção com alguém que acabou, né? Ninguém é igual. A gente não pode generalizar, achar que porque a gente viveu um relacionamento, entendeu? Que trouxe dores, né? Que você teimou, né? Em ficar, né? Teimou em
ficar naquele relacionamento que estava te causando dor. E aí você levar, né, essas energias, né, para um próximo relacionamento, né? Então aqui é tipo um alerta, né? Porque como saiu a carta da noiva e saiu a carta de passado, né? E uma coisa que se rompeu, né? Um relacionamento que se rompeu, né? E que você teimou naquilo. Você se iludiu, a carta da lua. Então, é você trabalhar dentro de você que aquilo ali já passou, né? Aliás, a gente tem que se trabalhar para a gente não entrar nessas mesmas energias, né? Porque uma pessoa do passado não quer dizer que a outra vai ser igual a ela, né? Um próximo relacionamento, por exemplo, entendeu? Então a gente tem que prestar atenção nisso, né? E não viver na paranoia de achar que as histórias vão se repetir, né? Porque cada um é de um jeito, né? E aliás, quando a gente tem boas energias por dentro, né? Quando a gente tem que prestar atenção para a gente não repetir esses padrões do passado, porque muitas das vezes o que acontece com a gente um relacionamento passado, muitas das vezes foi erro nosso também, né? A gente também contribuiu para aquilo, né? Então, a gente tem que ver no que a gente errou nos relacionamentos anteriores, né? E o que a gente continua ainda fazendo a mesma coisa, porque saiu a carta do urso aqui do controle, né? A pessoa controladora. O urso é uma pessoa controladora, né? É uma pessoa extremamente controladora. Ela chega a sufocar de tão controladora que ela é, né? Mas como saiu a carta do caixão aqui, você fazendo mudanças na sua vida, né? Eu acredito que é você trabalhando dentro dessa lua aqui dentro de você, entendeu? Você se trabalhando, entendeu? E tentando tirar as coisas que, cara, é ilusão, né? Não é real aquilo ali, né? Aquilo ali, essa história aqui, que saiu aqui toda, passado, é passado, né? Você tem que enterrar o seu passado. Você não tem que levar para o seu futuro, para sua vitória, para sua colheita, que é a carta da foice, né? Você tem que deixar lá, no passado, enterrar mesmo as dores, né? As decepções, o que a pessoa te embaraçou, o que a pessoa te fez, né? E aquilo que deixou você cheio de dor interna, né? E você teve que bater de frente, né, com as suas dores, teve que enfrentar as suas dores, né? Que a carta da lua fala das coisas que a gente tem que bater de frente, né? Com as nossos sentimentos, nossas ilusões dentro da gente. Que a gente tem que aceitar, entendeu? A gente tem que aceitar a situação e acabou, né? E a gente é obrigado. Entendeu? A carta da lua, ela não é uma carta ruim, né? Mas ela faz você bater de frente com você mesmo, com a sua realidade, né? Então, é você deixando essa teimosia, sabe? De achar que uma história passada vai refletir numa história atual ou futura, né? Porque aqui saiu cartas do passado. Tudo aqui ilusão, né? Quando você está lá iludido, você está pensando no passado, né? Você está lá, né, se iludindo, pode ter, isso aqui pode acontecer de novo. Você está se iludindo, né? Você está teimando, vício, teimosia. Você está teimando em repetir as mesmas coisas. E a gente tem que tirar essas experiências negativas
e não colocar numa experiência nova. A gente tem que enterrar as coisas passadas, as coisas que se passaram, o que fizeram com a gente. Se teve alguém que sufocou a gente, machucou, a gente tem que deixar. Uma coisa que eu aprendi, a gente tem que perdoar as pessoas, né? A gente tem que perdoar sempre. Nós temos que perdoar as pessoas. Não aquilo que a pessoa fez, né? Aquilo que a pessoa fez, a gente às vezes fala, poxa, fica difícil de perdoar isso aqui, né? A situação. Mas a pessoa a gente tem que perdoar, né? E saber que cada um dá o que tem, né? Então a pessoa, se ela fez uma coisa com você e gerou dor, é porque ela naquele momento, ela só conseguiu dar aquilo, entendeu? A gente tem nossas evoluções espirituais, nós temos nossa idade sideral, né? Então, às vezes a pessoa, ela não tinha maturidade para lidar com o relacionamento. E aí trouxe essas decepções para sua vida, né? Essas dores que você tem que enterrar, deixar lá no passado, tá? Porque esse jogo aqui que saiu foi do passado, tá? Isso aqui é separação e rompimento. Separou no passado, tá? Esses embaraços foi do passado, tá tudo lá no passado, essa dor tá lá no passado, mas que talvez você esteja trazendo para você agora, tá? Se iludindo, achando que ainda pode reviver isso, né? E vai depender de você, né? Se você acreditar que você não vai reviver uma história dessa, você não vai reviver, tá? E a gente não tem que ficar com medo, né? A gente tem que ter fé, né? Fé, carta da cruz, né? Vitória, fé, colheita, né? Então tem que ter fé. É um conselho para esse grupo de leonina aqui. Um conselho. Um conselho para esse grupo de leonina aqui. Pessoa intermediária. Clarifica essa pessoa intermediária aqui. Olha, saiu a pessoa intermediária e o cão, tá? A carta do cão, pessoa intermediária geralmente uma pessoa que ela é intermediária, ela pode estar ali. Vou falar das duas coisas, tá? Uma pelo lado espiritual, pode ser aqui uma mentora, tá? A carta do cão, gente, a carta de pessoa leal, amiga, sabe? E como eu pedi um conselho, é você acreditar que existe pessoas leais na vida, existe pessoas amigas, né? Existe pessoas com sentimentos bons, né? Que aquelas pessoas que não têm bons sentimentos, que elas às vezes magoaram, como eu já falei, elas erram por ignorância, entendeu? Porque uma pessoa que ela tem um conhecimento, né, ela não vai fazer isso com ela, porque quando ela machuca o outro, ela está plantando e existe a colheita. Se ela tivesse esse conhecimento, ela não ia fazer, né? É lógico que a gente está apto ao erro, né? A gente erra sempre, né? Mas aquela pessoa que ela tem um conhecimento, ela vai errar e ela vai trabalhar, ela vai perceber que ela está naquele erro e ela vai tentar se trabalhar, né? Já o ignorante, aquela pessoa que está, ela vai bater ali na tecla até ela acordar, de tanto ela sentir dor, né? Ela vai acordar e vai querer se melhorar. Mas o conselho aqui, né? Como saiu, olha só, né? Como é que a espiritualidade fala. Saiu a carta de passado, né? De dores do passado, tá? Saiu a carta da noiva aqui, mas pode ser outras dores também, né? Dores com pessoas lá do passado, né?
parentes, familiares, né? Seja o que for. Mas o que eu quero dizer é um conselho. Saiu pessoa intermediária e a carta do cão. Né? Pode você ter uma mentora, né? Muita amiga ali, aliada, né? Mas o conselho que eu entendi mesmo aqui é que existe pessoas que a gente pode confiar, né? É porque às vezes a gente tem tantas decepções que a gente fica até com medo, né? Porque o mundo mostra pra gente que existe muitas pessoas cruéis, verdade, existe muitas pessoas ruins mesmo, existe pessoas que têm prazer de fazer maldade, né? Elas querem fazer maldade. Mas aqui no caso, saiu um conselho de uma pessoa fiel, amiga, né? Então, existe pessoas querendo dizer para você que para você esquecer esse passado aqui e dizer para você que existe pessoas boas, fiéis, amigas, leal, né? Que nem todo mundo é igual, né? Que existe essa energia aqui, né? Que foi vivida, né? Mas que a gente está em constante evolução. Essa pessoa que fez por ignorância, porque ela não sabia, entendeu, qual era o certo. Porque se ela soubesse qual era o certo, ela não faria, né? Então, serviu de experiência, né? Para você ter maturidade e para você entender que existe pessoas boas no mundo, tá? Para você enterrar as pessoas que te machucaram, enterrar não as pessoas, né? Porque às vezes pessoas machucam, às vezes a pessoa que a gente gosta. Não é enterrar, mas enterrar essa negatividade, entendeu? E você não se deixar machucar mais, entendeu? Se blindar para não se machucar mais, entendeu? Trabalhar o que te causa dor, entendeu? E saber que existe pessoas que estão aqui na Terra, entendeu? Que não agem da mesma maneira. A gente não pode generalizar tudo, tá? É isso. Saiu o conselho aqui, ó, do cão amigo. Pessoa leal, amiga, honesta, né? Então, pessoa intermediária, uma pessoa, né? Então, quer dizer que pessoas podem ser leais, tá? Não é tudo que a gente vai generalizar, né? Então é isso, é o que eu tinha hoje, é o jogo, né? A leitura de Leão, tá? Eu agradeço aqui pela leitura, pela escuta amorosa. Muito obrigado por tudo. Namastê, tá? E muito axé. Obrigado, fiquem com Deus. Beijão aí pra vocês. Fiquem com Deus.